Graça e paz, seja bem-vindo ao canal Ler e Comentar. Bem, hoje vamos ler mais dois capítulos da primeira parte. E vai ser o capítulo 3 e o capítulo 5 deste livro aqui, ó, O Obstinado Amor de Deus. Você que está aí acompanhando com a gente sabe que esse livro é maravilhoso e tem sido algo de grande valia, né, a leitura dele para as nossas vidas. Vamos ler e comentar? Bem, hoje vamos ler mais dois capítulos da primeira parte. E vai ser o capítulo 3 e o capítulo 5. Por que eu não vou ler o capítulo 4 explicando para você? O capítulo 4 fala o seguinte. Fala sobre médicos feridos. Bem, esse médicos feridos, ele fala, só para você entender, ele traz a alusão da seguinte coisa. Para uma pessoa tratar outra pessoa, ela precisa ter sido uma pessoa também que sofreu ou padeceu alguma coisa, para que ela tenha experiência e também coragem, e saiba incentivar a outra também, encoraje a outra para romper as dificuldades, as batalhas, as lutas, as tempestades que esta outra pessoa está passando. Então por isso que a gente vai saltar aí, né, o capítulo 4, ok? Vamos ler o capítulo 3 que fala sobre perdoados. E já tem uma citação do Menem que fala o seguinte: fé é a coragem de ser aceito. Vamos ler? Uma das contradições mais chocantes da igreja americana é a profunda aversão que muitos discípulos de Jesus nutrem por si mesmos. Estamos mais insatisfeitos com as próprias falhas do que jamais imaginariam estar em relação aos de que qualquer outra pessoa. Nos meus 8 anos de idade, nasceu em mim, como forma de defesa contra o sofrimento, o impostor. Guarde isso. Ou o falso eu. Guarde isso também. O impostor que vive em mim sussurrava: Branham, jamais seja quem você de fato é, porque ninguém gosta de você como é. Invente um novo eu, a que todos admirem e ninguém conheça. Tornei-me assim um bom menino, cortês, educado, discreto e respeitoso. Estudei com afinco, tirei as melhores notas, granjeei uma bolsa de estudo para o ensino médio, e cada momento que fui perseguido pelo pavor do abandono e da sensação de não ter ninguém ao meu lado. Minha mente e o meu coração, divorciados um do outro, arrastaram-se profundamente por todo o meu ministério. Durante 18 anos, proclamei as boas notícias do amor apaixonado e incondicional de Deus. Completamente convicto na mente, mas sem senti-las no coração. Nunca me senti amado. Por fim, porém, após um intenso retiro em que busquei sondar o meu interior, vim a perceber que era verdadeiramente amado. No instante em que aprendi essa verdade monumental, comecei a prantear e a soluçar. Depois de esvaziar o cálice da minha dor, algo notável aconteceu. Ouvi longe som de música e de dança. Era eu ali, o filho pródigo, voltando para casa. Manco, não um espectador, mas um participante. O impostor desvaneceu e entrei em contato com o meu verdadeiro eu, como o Filho de Deus que havia retornado. Venha para mim agora, diz Jesus. Pare de projetar sobre mim o que sente a seu respeito. Neste momento, sua vida é um caniço rachado que eu não quebrarei, um pavio fumegante que não apagarei. Você está num lugar seguro, você é amado. Então, nesse capítulo 3, a gente vê a seguinte questão: que existem pessoas que começam a criar dentro de si algo que elas não é realmente. Então, quando ela começa a entrar em conflito com essa pessoa que ela não é realmente, chamado impostor ou falso eu, ela não consegue sentir nem ver a ação maravilhosa da graça de Deus. A morte na cruz de Jesus por nós. Então ela começa a viver de forma perfeita, tudo para ela tem que ser da melhor maneira, ninguém pode errar, ninguém pode fazer nada de errado, ela não pode errar, mas sendo que Jesus nos ama como um pecador, ele veio para os que estão doentes.
não veio para os sãos, ele veio para cristãos doentes. Então, quando ele se encontra nessa questão, esse falso eu começa a se desvanecer, a sumir, dando lugar ao sentimento, à pessoa verdadeira. Assim nós devemos também agir diante de Deus. Quando nós nos tornamos nova criatura, nós deixamos para trás a velha criatura e tornamos um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, vivendo em Cristo Jesus. Então ali é um momento ao qual nós nos sentimos perdoados. A oração dele fala o seguinte: Abba, obrigado por me amares no meu pecado e no meu dilaceramento. Obrigado por me chamares de filho exatamente do jeito que sou. Aproxima-me cada vez mais dos teus braços amorosos, mesmo quando te evito e me declaro indigno. Obrigado por correres para me saudar, mesmo no momento em que finalmente retorno a casa. Amém. E no final ele faz a citação do versículo ao qual ele diz: Não quebrarei o caniço rachado, nem não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Ou seja, Mateus 12, 20 e também aí Isaías também 42, 3 faz parte desse texto. O capítulo 5 fala sobre exatamente ele, o impostor. Vamos compreender um pouquinho mais sobre o impostor. Romanos 7, 24 é uma das citações. Miserável homem que eu sou. O conceito do pecado de Thomas Merton não se centra em atos pecaminosos e isolados, mas fundamentalmente no ato de optarmos por uma vida de fingimento. A vida em torno do falso eu gera o desejo compulsivo de apresentar ao público uma imagem perfeita, de modo que todos nos admirem e ninguém nos conheça. Só pode haver dois amores fundamentais, escreveu Agostinho: o amor a Deus numa negligência do meu eu, ou o amor do eu numa negligência de Deus. Isso é forte. Isso é forte e interessante. Ou a gente nega a nós mesmos para amar a Deus, ou nós amamos a nós mesmos e negamos a Deus. O impostor faz com que você reverta esse quadro de negar-se a si mesmo para amar a Deus, de abandonar o seu fardo do pecado para viver debaixo ali da graça de Deus, para viver o amor de Deus. O falso eu, o impostor, quer que você decida viver uma vida de engano, de fingimento. Milton disse que a vida dedicada à sombra é uma vida de pecado. Pequei em minha recusa covarde, por temer ser rejeitado, de pensar, de sentir, de agir, de responder e de viver a partir do meu eu autêntico. Recusamos ser nosso verdadeiro eu até mesmo com Deus. Depois nos perguntamos por que nos falta intimidade com Ele. Porque você talvez tenha vivido aí um falso eu, tem negligenciado aí algo aí que te leva a Deus. Muita atenção. Começa a fazer uma autoanálise aí e ver como é que está você internamente. Você está vivendo você verdadeiramente? Você está sendo verdadeiro com Deus? Continuando. O ódio pelo impostor é, na verdade, o ódio de si mesmo. O impostor e eu constituímos uma só pessoa. O desprezo pelo falso eu dá vazão à hostilidade, o que se manifesta como irritabilidade geral. Irritação pelas mesmas faltas nos outros que odiamos em nós mesmos. O ódio próprio sempre redunda em alguma forma de comportamento autodestrutivo. A pessoa vai se destruindo sozinha. Aceitar a realidade da nossa pecaminosidade significa aceitar o nosso eu autêntico. Judas não conseguiu encarar sua sombra. Pedro conseguiu. Este fez as pazes com o impostor interior, aquele que se levantou contra ele. Quando aceitamos a verdade do que realmente somos e a rendemos a Jesus Cristo, somos envoltos em paz, quer nos sintamos em paz, quer não. Quero dizer com isso que a paz que ultrapassa o entendimento não é uma sensação subjetiva de paz. Se estamos em Cristo, estamos em paz, mesmo quando não sentimos nenhuma paz. O mestre nos diz: queime as velhas fitas que lhe giram na cabeça. Elas o atam e o aprisionam, reduzindo-o a um estereótipo
autocentrado. Escute a nova canção de salvação, escrita para os que se sabem pobres. Abra mão do medo que sente do pai e do desagrado que sente por si mesmo. O pai das mentiras torce a verdade e deturpa a realidade. O diabo faz isso mesmo. Ele torce a verdade, ele faz com que seja totalmente invertido e ainda deturpa, a verdade, ou seja, muda a verdade. Faz com que mentira se torne verdade. Ele é o autor da insegurança e do ceticismo, da desconfiança e do desespero, do pensamento doentio e do ódio próprio. Eu sou o filho da compaixão. Você pertence a mim e ninguém o arrancará de minha mão. Jesus revela os verdadeiros sentimentos de Deus em relação a nós. Ao virarmos a página dos evangelhos, descobrimos que as pessoas que Jesus lá encontra são você e eu. O entendimento e a compaixão que ele oferece a elas, ele também estende a você e a mim. Ao final daquele retiro especial no Colorado, escrevi uma carta para mim mesmo, para o meu impostor. Encerrei a carta escrevendo: quanto maior o tempo na presença de Jesus, mais você ficará acostumado com a sua face e de menos adulação necessitará, porque terá descoberto por si mesmo que ele é suficiente. E nessa presença você se encantará com descobertar do que significa viver pela graça e não pelo desempenho. Que carta que ele deixou para ele, essencial, né? Serve para nós também. A oração final dele diz o seguinte: Abba, Pai, enche-nos de alegria saber que, como filhos teus, podemos falar honestamente contigo a qualquer momento, em qualquer lugar, sob quaisquer circunstâncias. Não precisamos de máscaras, mas podemos chegar-nos a ti abertamente, sujos e esfarrapados, com todos os nossos pecados e o nosso deslaceramento. Obrigado por tua graça, obrigado por tua graça, que a tudo cobre por meio de Jesus Cristo. Amém. E deixa um textinho final, 1 João 4,15. Se alguém confessar publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Fechando aqui nesse versículo, a seguinte coisa. Quando você deixa de confessar Jesus Cristo publicamente, você deixa o impostor e o falso eu reinar na sua vida. Então, muita atenção para que ele não venha prevalecer, onde o pai da mentira comece a trabalhar para atrapalhar a sua realidade, atrapalhar a sua verdade, fazer com que mentira, com que ilusões se torne algo real na sua vida, verdadeiro na sua vida. Então aí fechamos aí a leitura de hoje do capítulo 3 e 5 e uma breve explicação aí do capítulo 4. Amém? Gostaram? Então não esqueça de se inscrever aí no canal, de deixar o joinha e de apertar o sininho aí para você receber a notificação do próximo vídeo. E que Deus possa estar te abençoando. Vamos ler e comentar?